Irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e hoje nós estamos no capítulo 8 deste livro. Lembrando que a Confissão de Fé de Westminster é um documento que sintetiza as doutrinas que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem. Este documento foi feito muitos anos atrás, não foi feito no Brasil, e é um documento que muitas igrejas reformadas ao longo da história no mundo todo têm adotado. Então, o capítulo de número 8 traz como título de Cristo, o Mediador. Nós iniciamos domingo passado, um tanto quanto que introdutório, vendo a ideia deste capítulo, e nós destacamos o fato de que este é um capítulo extremamente relevante para as nossas vidas, no sentido de que vai no âmago da questão cristã. Muitas vezes nós tratamos de diversos assuntos, há assuntos centrais e assuntos periféricos. Assuntos periféricos, por exemplo, não que não sejam importantes, eles são importantes, mas eles não são determinantes para a salvação. Por exemplo, a forma do batismo, por exemplo. Há igrejas que batizam de uma forma, outros de outra. Nós cremos que, à luz da palavra, a forma que a aspersão é a melhor forma de batismo. Todavia, nós aceitamos aqueles que batizam por imersão, por entender que este é um assunto periférico. O que não é o caso aqui deste capítulo de número 8. De Cristo, o mediador, nós não estamos falando de algo periférico. Nós estamos falando de algo que está ligado exatamente com a nossa salvação. Aquele que não crê em Cristo não tem a vida eterna. E crer em Cristo tem que ser o Cristo bíblico. Tem que ser o Cristo que se revelou nas Escrituras. Então este é um assunto extremamente importante e que lida com destinos eternos nossos. A forma como você crê sobre a pessoa de Jesus é determinante para a sua vida. Este capítulo ele é rico, no sentido de que há muitas questões teológicas neste capítulo, então eu devo voltar a ele mais vezes para nós entendermos bem, e eu gostaria que você ficasse bem à vontade para fazer perguntas, para que você pudesse interagir conosco. À medida que você tiver dúvida, não deixe passar, porque este é um assunto que muitas vezes nós cremos, mas poucas vezes nós paramos para tentar articular ou explicar melhor o que nós cremos. É assuntos misteriosos, mas são assuntos que estão nas Escrituras, e aquilo que está na Escritura, nós podemos então aprender e tirar as nossas dúvidas. Então, que você tenha a liberdade para compartilhar, perguntar conosco. Eu vou projetar aqui o capítulo, e você também tem aí na Confissão de Fé, no capítulo 8. Então, abra aí, por gentileza, o capítulo 8. Cristo, o Mediador. Lembremos que a confissão não é assuntos separados, eles estão interligados. A nossa última sequência de aula foi sobre o pacto. E Cristo, então, é o mediador desta aliança que Deus tem conosco, desse pacto que Deus tem conosco. Por isso, um capítulo só sobre esse mediador que é Jesus Cristo. Eu quero rapidamente correr com você numa leitura da Confissão de Fé. Eu sei que você leu em casa, mas talvez foi corrido e talvez você esqueceu de ler. Não faça isso domingo que vem. Domingo que vem você já vem lido o conteúdo. Mas pode ter acontecido que você esqueceu de ler. E aí eu quero que a gente leia rapidamente para a gente ver o todo. E depois do todo a gente começa a entender melhor as individualidades. Vamos ler? Você pode ler aqui o que está sendo projetado, ou pode ler na própria confissão, no capítulo 8, fica da melhor forma aí para você. Vamos ler? Aprove a Deus o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça, o salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Segundo parágrafo, vamos ler? O Filho de Deus, leia prestando atenção, tá? Leia entendendo o que você está lendo. O Filho de Deus
a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Virgem Maria, e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Irmãos, este é um capítulo extremamente rico e este é um parágrafo destes. Olha rapidinho aqui algumas coisas que você está lendo. Como eu disse, nesse primeiro momento eu quero só ler com os irmãos as principais partes. O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, ele era eterno e é eterno. Ele é da mesma substância do Pai, ele é igual ao Pai. Mas quando chegou no cumprimento do tempo, ele tomou sobre si a natureza humana. Ele não apareceu como homem. No Antigo Testamento você tem Deus aparecendo várias vezes. E algumas vezes até mesmo na forma humana. Por exemplo, em Gênesis capítulo 18, quando Deus visita Abraão. Nós vimos até domingo à noite. Deus vai visitar Abraão junto com 2 anjos e Abraão come com Deus, dá uma comida para Deus. Naturalmente que Deus então estava com uma forma humana. Só que é muito diferente aquilo que aconteceu no Antigo Testamento com isto que acontece com Jesus Cristo. Lá Deus tomava uma forma humana, enquanto que no Novo Testamento Ele tomou a natureza humana para todo sempre. Ele não ficou provisoriamente nessa situação, mas Ele de fato se tornou homem. Então é algo drasticamente profundo e que nós vamos tentar delinear um pouco mais dentro daquilo que é possível. Perceba, o fato dele ter tomado a natureza humana, ele tomou essa natureza com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Ele foi verdadeiramente e é verdadeiramente homem em tudo que o ser humano é enquanto ser humano. Contudo, tem uma diferença entre a pessoa de Jesus e qualquer outra pessoa que tenha existido até aquele momento. Jesus foi um homem sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Vamos ler agora? Da substância dela. Percebe? Ele não foi colocado dentro de Maria. Maria não foi simplesmente uma barriga de aluguel. O que aconteceu foi que dentro de Maria houve uma fecundação. Veio da substância de Maria. Naturalmente que essa fecundação foi milagrosa. Veio através do Espírito Santo. Mas se você fizesse um DNA de Jesus Cristo, daria compatível com Maria. Percebe? Ele é perfeitamente homem nesse sentido. As duas naturezas, porque ele é divino, ele sempre existiu, ele era a segunda pessoa da Trindade. Antes dele tomar uma forma humana, ele já era Deus, sempre foi Deus. Ao tomar a natureza humana, ao se tornar homem, ele passou a ter duas naturezas. Essas duas naturezas são inteiras, perfeitas e distintas. O que significa dizer que elas são distintas? Elas não estão misturadas uma na outra.
O fato de Deus ser humano, ter a natureza humana, em nenhum momento confundiu com a natureza divina. Não é que misturou homem e divino, aí ficou meio a meio. Não, não foi isso. Ele é 100% Deus e 100% homem. E de igual modo, o fato dele ter a natureza divina não fez com que ele não fosse homem na sua completude e nas suas adversidades. O fato dele ser divino não fez com que ele, por exemplo, não sofresse, não sentisse fome, não sentisse sede. Tudo isso ele sentiu porque ele era perfeitamente homem. Então, duas naturezas em uma só pessoa. Não existe nenhum ser assim. Todos os seres têm uma natureza, uma pessoa, uma natureza. O único ser que tem duas naturezas é Jesus Cristo. Por isso ele é uma pessoa extremamente complexa, porque ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Tudo que ele fez enquanto esteve entre nós, ele era 100% Deus, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Então a confissão está definindo esses termos para nós, e está dizendo algo mais. Olha só, foram inseparavelmente uma só pessoa, inseparavelmente unida na pessoa de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus nunca mais deixa de ser homem, desde o dia em que ele nasceu. Ele hoje ainda é homem, e será homem para todo sempre. Percebe a diferença dessa natureza para a diferença daquilo que foi no Antigo Testamento, quando ele só tomava aparências humanas? Hoje ele é para todo sempre homem e para todo sempre Deus, para todo sempre Deus. Essas naturezas foram unidas na pessoa de Jesus, e essa natureza é inseparável agora desta pessoa. Mas essas naturezas não há conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Tranquilo para vocês esse capítulo? Porque se todo mundo falasse que estava tranquilo, eu ia pular de capítulo até, porque aqui tem muita coisa que eu acho que a gente vai discutir ao longo do tempo, discutir no bom sentido. É só complementar mesmo, por isso que não podemos dizer que, na época, ele não era 50% homem e nem Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. É inseparável mesmo. Inseparável. É misterioso, entende? É supra-racional, no sentido de que não é antirracional, mas é acima da razão. Não tem como a gente entender isso perfeitamente, não tem. A gente tem que entender o que está escrito. Na Bíblia isso fica claro? Fica, eu vou tentar demonstrar ao longo das nossas séries. Mas percebe, é acima da razão. Porque ele não, se fosse limitado à razão, ele era uma pessoa como nós, entende? Ele não é uma pessoa como nós. Ele é uma pessoa única, exclusiva em toda a história. Irmãos, no início da história do cristianismo, alguns grupos tiveram dificuldades em entender a divindade de Jesus. Tiveram um pouco de dificuldade. E aí era muito explicado isso. Hoje, boa parte de nós, na prática, nós temos dificuldade com a humanidade de Jesus. Sempre que a gente lê as histórias de Jesus, a gente tem a mania de levar sempre para a divindade. Você vê Jesus sendo tentado, né, pelo diabo. Aí você diz o quê? Mas também ele era Deus? Parece que não foi verdadeiramente uma tentação. Porque afinal de contas ele era Deus? Não, ele era 100% homem. Como homem ele foi tentado totalmente naquele deserto. E ele venceu o diabo como homem, na natureza humana perfeita. Então, na prática, nós temos muita dificuldade hoje de pensar em Jesus como homem, porque a gente está muito acostumado em falar de Jesus como Deus, né? E a gente deve sempre lembrar dessas duas naturezas, se nós queremos entender a pessoa de Jesus. O terceiro parágrafo da confissão. O Senhor Jesus, vamos ler?
Preste atenção, olha que coisa aqui, ó. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, na sua natureza humana, unida à divina, mas ele está dando ênfase aqui agora na natureza humana, foi o quê? Santificado. Se você falasse que a natureza divina de Jesus, ou que o Filho de Deus foi santificado, que a segunda pessoa da Trindade foi santificado, não faz sentido, ele é santo para todo sempre. Mas enquanto ser humano, Jesus foi santificado. Enquanto ser humano, ele foi ungido com o Espírito Santo. Perceba, Jesus dependeu do Espírito Santo durante o seu ministério aqui na terra. Ele faz diversas coisas na dependência do Espírito Santo. Aí você diz, mas pastor, por que ele faz isso se ele é Deus? Porque ele também é homem. Em a natureza humana, ele dependia do Espírito Santo para que ele pudesse realizar aquilo que ele veio fazer. O Espírito Santo deu suporte à natureza humana de Jesus, para que Jesus pudesse realizar a sua missão. Num certo sentido, então nós vamos ver que Jesus, ele foi capacitado pelo próprio Espírito Santo para fazer coisas. Poxa, como assim Jesus sendo capacitado pelo Espírito Santo seria Deus? Nós estamos falando de uma pessoa que tem a natureza humana. E quanto natureza humana, essa natureza era limitada e dependia do Espírito Santo. Aprove ao Pai que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Vamos ler? Este ofício perceba a relação, ele está dizendo que o Pai pôs nas mãos de Jesus o ofício, e para isso ele deu todo o poder para que Jesus executasse o ofício. Todo o juízo, e ordenou assim que ele exercesse. Nesse sentido, o Pai ordenou sobre Jesus algumas coisas. Você vê isso na Bíblia, a gente vai ver isso com detalhes, onde o Pai ordenando o Filho fazer coisas. E ele faz isso enquanto Deus, homem, na natureza humana, dependendo do Espírito Santo. Enquanto Deus nunca precisou do Espírito Santo, ele é da mesma natureza do próprio Pai. Ele, o Pai, é um. Ele, o Espírito, tem a mesma natureza. Mas enquanto ser humano, dependeu totalmente do Espírito Santo. Este ofício, o ofício de mediador, o Senhor Jesus, vamos ler? Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, a qual ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Percebe, ele sofreu na sua alma e sofreu no seu corpo. Às vezes a gente acha que Jesus só sofreu no corpo. Não, ele sofreu na alma. Quando eu digo natureza humana e natureza divina, nós não devemos achar que a natureza divina é a alma e a natureza humana é o corpo. Não. Corpo e alma fazem parte daquilo que o ser humano é enquanto ser humano. Jesus, enquanto Jesus homem, tinha corpo humano e natureza humana, tinha alma humana, e por isso ele sofre enquanto homem, no seu emocional e no seu físico. Vamos ver agora? Deixa eu te perguntar, qual natureza que morreu? A humana ou a divina? A humana, porque a natureza divina é imortal. Percebe? Se Jesus fosse só Deus, ele nunca teria passado realmente pela morte.
E às vezes as pessoas pensam assim, não, na verdade lá, pastor, ele é Deus, então foi só um. Não, ele vivenciou a realidade da morte, de separar partes de partes dele. Ressuscitou, né? Mas não viu a corrupção, o seu corpo não foi decomposto. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, padecido com o mesmo corpo que tinha padecido. Quantas vezes você acaba não achando que, tá bom, pastor, eu entendo que Jesus teve um corpo, mas até quando ele ressuscitou, né? Aí ele foi ser Deus para todo sempre e não tem mais o corpo humano. Não é isso que os nossos símbolos de fé dizem. Os símbolos de fé dizem que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo. Quando eu falo o mesmo, eu estou dizendo igual o corpo? Não. Mesmo não é sinônimo de igual. Eu tenho o mesmo corpo de quando eu nasci, mas não é igual. Se você tivesse me visto quando bebê, hoje eu poderia passar perto de você, você não ia ter nem a menor ideia que era eu. Mas é o mesmo corpo. E nós estamos falando de uma transformação natural essa, de crescer, desenvolver, engordar, emagrecer. O que Jesus passou foi uma transformação espiritual. Jesus, enquanto encarnado entre nós, ele tem 2 estágios da sua vida. O primeiro estágio é o chamado estágio da humilhação. Até o dia da sua morte, até o dia da sua ressurreição, ele tinha o corpo da humilhação, carregando sobre o seu corpo as consequências do pecado, sem ele nunca ter pecado. Mas ele assumiu verdadeiramente a natureza humana, sujeita a sofrer as consequências do pecado. Ele envelhecia, ele tinha aquilo que o próprio tempo faz conosco. Pós-ressurreição, Jesus tem um corpo restaurado. E aí nós chamamos agora de estado da exaltação. Estado de humilhação e estado de exaltação. O estado de exaltação que Cristo atingiu é o mesmo estado que eu e você vamos atingir quando Ele voltar. Lembra que diz da ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar? Ele está dizendo que Jesus é o primeiro que passou por essa transformação que nós iremos passar. Então, se eu começasse perguntando assim, hoje no céu, Jesus está com o mesmo corpo que viveu entre nós? Talvez a maioria responderia, não, pastor. Isso é um erro, ele está com o mesmo corpo. Igualzinho? Não, desde quando ele ressuscitou, é um corpo glorificado. Pós-ressurreição, se pegassem Jesus e crucificassem, ele não morreria. Ele venceu a morte no seu corpo. Já não há mais morte pós-ressurreição para Cristo. Não é assim que nós viveremos pós-ressurreição? Haverá morte? Não, porque a morte foi vencida. Assim também, Cristo venceu a morte. Com esse corpo que ele viveu, subiu ao céu, onde está? Sentado à destra do Pai. Está aqui, irmãos, uma diferença entre reformados e luteranos, por exemplo. Para os luteranos, na hora que nós vamos comer da ceia, Jesus está fisicamente presente. Para nós não. Para nós Jesus está espiritualmente presente. Fisicamente, espiritualmente, o que isso tem a ver, pastor? Parece muito coisa que não tem nada a ver. Parece apenas uma questão de palavra. Não, tem muito a ver. Tem a ver com as naturezas de Cristo. A natureza, preste atenção na pergunta, hein? Jesus é onipresente? Sim ou não? Sim. O que é onipresente? Está presente em todo o lugar. Resposta correta. Jesus é onipresente? Sim. Segunda pergunta. A natureza humana de Jesus, ela é onipresente? Ou o corpo de Jesus é onipresente? Não. É isso que a confissão está dizendo. Jesus está assentado à destra de Deus. Mão
cabeça, braço, existe fisicamente em Jesus. Ele ressuscitou e está assim. Lembra quando ele estava subindo? Os anjos, os apóstolos olhando e os anjos disseram: da mesma forma como vocês estão vendo subir, ele descerá. Então essa parte física de Jesus está localizada no céu. Só vai sair de lá quando ele voltar. O corpo de Jesus não é onipresente. Preste atenção na frase, tá? Se eu falar Jesus não é onipresente, é uma heresia. Eu estou dizendo que o corpo de Jesus não é onipresente. O corpo, só o corpo que não é. Jesus, ele é onipresente através do Espírito Santo ou não? Através do Espírito Santo e através da segunda pessoa da Trindade. Enquanto segunda pessoa da Trindade, ele é onipresente, sempre foi, mesmo quando ele se encarnou. Quando ele se encarnou, ele estava localizado lá em Jerusalém. Mas o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é onipresente em todo lugar. Lembra, por exemplo, o caso de Natanael? Natanael, certa feita, estão levando Natanael a Cristo, aí Natanael tem uma certa de dúvida, e de repente Natanael está vindo, junto com Filipe, aí Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael diz: você não me viste, como que você me conhece? Ele diz: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. O corpo físico de Jesus não viu lá. Naquele momento da figueira não estava lá o olho de Jesus lá do lado dele. Mas a segunda pessoa da Trindade estava. Não só viu, como ouviu. Porque a figueira era um lugar de oração. E Natanael falou alguma coisa que a gente não sabe o quê, que só Natanael e Deus sabia. Tanto é que Natanael, quando ouviu isso, Natanael disse: tu és Deus, para saber o que aconteceu debaixo daquela figueira. Aí Jesus viu: só porque eu falei isso você está admirado? Você vai ver o céu aberto, anjos descendo e subindo. Ele está dizendo da morte, daquilo que iria acontecer. Iria ver Jesus subir aos céus. Percebe? Então, nesse sentido, por isso que a gente diz: Jesus é onipresente, e Ele está aqui. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio dele. Ele é onipresente, não só o Espírito. O Espírito também é onipresente. E esse Espírito está habitando dentro de nós. Jesus não, nesse sentido. Ele veio no Espírito Santo habitar dentro de nós. A pessoa da Trindade que habita dentro de nós é o Espírito Santo. E nessa vinda dele, ele vem representar o Pai e o Filho. Jesus disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Porque é a mesma natureza, a mesma substância. É o Deus agora dentro de nós. Mas Jesus, enquanto Jesus, a pessoa que existe nas duas naturezas, é onipresente, está em todo lugar. Mas o corpo físico, só em um lugar. Porque ele não pode deixar de ser homem, e a natureza humana não pode ser onipresente. No luteranismo e no catolicismo também, eles misturam as naturezas. Então, para o católico, quando você come a ceia, o físico de Jesus está aí. Eles chegam até a dizer: olha, cuidado que pode sair o sangue. Se cair, caiu o corpo de Cristo. Não pode, para nós não. Para nós ele está aqui espiritualmente. Para os luteranos, aquilo não se transforma não, continua só sendo pão. Mas o físico de Jesus vem junto, é com a substância. Com a substância. Parece que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. Não é simplesmente um lugar de localização, é um lugar de perfeita humanidade. Enquanto o homem não pode existir em 2 lugares, porque o ser humano não existe em 2 lugares. Onipresença é só a divindade que tem. Nenhum ser tem onipresença. Adão não tinha. Nesse sentido, Jesus com a natureza humana de Jesus não tinha, não estava presente em todos os lugares. Jesus estava enquanto Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Tranquilo quanto a essa resposta para Ana Cristina? Não é tranquilo não, irmãos, é muita coisa que tem aí, vocês podem perguntar. Pastor, Valdirene. com relação à visão da parte assim, física, né, da Sim. humanidade, do corpo, existia uma crença que o corpo é sujo, impuro, e a alma Isso aí. é pura. Aí só queria assim, né, Sim. só relembrar essa discussão no início do Filosófica. cristianismo. Isso.
Por que que muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de ver humanidade em Jesus? Por causa de uma filosofia, não das escrituras, não do pensamento hebraico, mas do pensamento grego. Tinha uma filosofia que dizia que o corpo era mau. O neoplatonismo, por exemplo, de que tudo que é da matéria é má. O que é elevado é o espiritual, o que é do espírito. Então, para uma filosofia grega dessa forma, onde que o pecado estava? No físico, no corpo, e não no espírito do ser humano. Para a filosofia grega, quando alguém morria, era a libertação. O corpo era o cativeiro da alma. Então morreu, houve uma libertação. Por isso que eles achavam um absurdo falar de ressurreição. Olha Atos 17. Agora, irmãos, perceba, e eu estou fazendo questão de ler com vocês inicialmente, que tudo que eu estou falando, talvez para alguns parece novidade, não é nada novo. Esse está lá, nos nossos símbolos de fé há muitos anos, está na história da igreja. É assim que o cristianismo crê. Só que nós paramos de estudar, nós deixamos para trás e passamos simplesmente a contemplar, quando na verdade nós deveríamos estudar para contemplar. Então não há nada de novidade, essa questão do corpo físico de Jesus em um só lugar. Isso é o que nossos símbolos de fé sempre defenderam. Se você não tinha atentado para isso, é porque às vezes nós perdemos o tempo, sem estudar verdadeiramente aquilo que a Escritura diz do nosso Salvador. Olha Atos capítulo 17. Paulo está pregando e Paulo falou sobre ressurreição. Ele falou sobre várias coisas, né? Desde o verso 16. Foi falando sobre um Deus desconhecido. Ele foi dizendo várias coisas sobre este Deus desconhecido. Ele cita filósofo e diz: os filósofos, vocês disseram isso, que nele nos movemos, nele existimos, e esse nele aqui é esse Deus, é isso que ele está dizendo. Olha o versículo de número 31. Quando ele está terminando o seu sermão: porquanto... Só um minuto. Paulo está falando aqui não em Jerusalém, não na sinagoga. Lá eles conheciam a lei de Moisés, tinham o Antigo Testamento. Ele está lá em Atenas, uma cidade grega, uma cidade politeísta, uma cidade que não tinha acesso a essas coisas do judaísmo. E aí ele começa a falar de um homem, que é Jesus. E aí ele apresenta tudo que é sobre Jesus. E aí ele chega no final e diz, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, vamos ler? Ressuscitando dentre os mortos. Ele diz, e sabe qual que é a evidência? Esse que vai julgar é alguém que Deus ressuscitou dentre os mortos. Aí olha a reação. Lembra, eles são gregos, boa parte deles. Boa parte deles tem aquela filosofia de que o corpo é mau, a morte é a separação do cativeiro. Verso 32, quando ouviram, uns escarneceram e outros disseram. Percebe? Quando falou de quê? Ressurreição de mortos. Aí isso aqui não dá para... Não, aí não. Porque foi no ponto que vai na contramão da filosofia grega. Como assim? O Salvador do mundo separa do corpo e volta ao corpo, se o corpo era mau. Percebe, Valdirene? E aí olha primeiro aos Coríntios. Depois que Paulo saiu daqui, ele teve a experiência de pregar lá em Corinto. Olha o que ele fala sobre essa decisão dele de pregar a Cristo. Olha primeiro aos Coríntios 1, olha o versículo de número 23. Mas escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui ele está entendendo que essa pregação de morte e ressurreição de Jesus é o que causa a grande divisão. Porque para o judeu falar que o Messias morreu numa cruz é absurdo. Cruz é o lugar de maldito. Mas Jesus morre numa cruz. Para o grego falar que ele ressuscita, isso é um absurdo.
mas Jesus ressuscitou. Ele diz: loucura para um, absurdo para outro, mas é o poder de Deus para a salvação. Paulo saiu do Areópago consciente de que quando ele toca no assunto ressurreição, ele separa pessoas. O que Paulo decidiu fazer? Pregar a ressurreição. Ele não vai mudar a pregação dele para agradar pessoas. O conteúdo do Evangelho é que Jesus morreu e ressuscitou. Se isso ofende, fazer o quê? Ele não pensou, mas isso, se a gente falar de todas as outras coisas de Jesus, vamos falar lá que Jesus curou e tal, Jesus ensinou, tudo isso o grego gostaria de ouvir, de uma sabedoria profunda. Os gregos amam sabedoria. Mas ele diz: eles não aceitam ressurreição. Eu vou pregar Cristo e este ressuscitado, porque aqui é o centro do Evangelho. Eu e você devemos saber que quando nós anunciamos Cristo, a reação das pessoas nem sempre são as que nós gostaríamos que fosse. Nós gostaríamos que todos se dobrassem e se rendessem. Mas muitos vão exatamente se opor a um ponto desta grande mensagem do Evangelho. E eu e você não podemos, então, minimizar esse ponto e vamos falar dos outros que nos unem. Não, a gente precisa falar do todo o Evangelho. E em alguns quadros, exatamente falar do ponto nevrálgico dessa relação. Que é aí que está, se alguém vai crer ou não vai crer. Não bastava o judeu achar que Jesus fosse sábio. Ele tinha que crer que Jesus ressuscitou. Então Paulo entendeu isso e disse: eu decidi pregar Cristo e este crucificado. Loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então percebe, Valdirene, isso vai na contramão de todo o pensamento filosófico que dê a matéria como um mar. Num pensamento filosófico, a matéria não foi criada por Deus. A matéria é o meio pelo qual o pecado veio ao mundo. Para nós não, a matéria é boa, Deus a criou boa. O pecado não afetou só a matéria, afetou o ser humano como um todo, corpo e alma. Você diz: pastor, mas a Bíblia não fala tanto essa ideia de carne? Sim, a Bíblia vai usar a palavra de carne para a nossa natureza pecaminosa, mas ela não está se referindo só a isso aqui. Nós, enquanto ser humano como um todo. Depois eu vou tentar trazer vários textos bíblicos para a gente entender essas questões todas. Eu indagar alguma coisa? Pode, mas pode indagar. Pode indagar. É comentar sobre dois assuntos ali. Sim. Quando fala assim, sentado à destra do Pai, né? Sim. Que é à direita, né? Uhum. Isso aí tem alguma simbologia ou poderia ser à esquerda do Pai? Não, a ideia de à destra, porque a direita é um lugar de autoridade, do lugar daquele que governa, aquele que tem preeminência. Então a Escritura vai usar essa expressão, e não tem nada a ver com questões políticas, direita e esquerda, porque às vezes você pega até versículos bíblicos, né? Não, a pessoa só... diz: olha, direita lá, não é essa questão aqui, mas a questão de que a palavra direita usada aí na Escritura é usada para esse lugar de honra. Sempre à minha direita, estará à minha direita, essa é a ideia. Então, ele está à direita de Deus Pai, no sentido de que ele é aquele que agora reina, porque o reino foi dado a Jesus Cristo. Ele tem honra, ele está do lugar ao lado do Pai. Por isso, então, assim, entrando um pouco na política, quando a mesa do Congresso se reúne, o presidente fica ao lado, à direita do presidente da Câmara ou do Senado, né? Eu acho que então tem algum sentido mesmo nesse caminho aí, né? Eu não sei se fica à direita, eu nunca parei. Então, a nossa cultura é uma cultura judaica cristã, o Ocidente. Pode ser que daí eles tenham buscado esse mesmo conceito cultural, né? Das Escrituras eu tenho certeza para dizer por que é a direita. Por que é a direita? Porque essa ideia de autoridade, preeminência, glória está à minha direita. Fica aqui à minha direita. Não. Aí não. Aí a gente vai tentar fazer um monte de associação, mas não. Quem é esquerdo pode ficar tranquilo. Mas não. Lembra, por exemplo, quando Jesus volta, presbítero Fábio, quando Jesus volta, ele vai julgar. Aí diz, ele colocou uns à sua direita e outros à sua esquerda. E disse aos que estão à direita: vinde bendito de meu Pai,
Então sempre essa ideia da direita, um lugar de honra, de glória, tudo mais. Também a parte final ali, pastor, Sim. para julgar os homens e os anjos, né? Isso, Esses anjos aí estão os caídos? isso. Ele vai julgar todos os homens e todos os anjos, mas julgamento, a gente não deve pensar em julgamento como sendo necessariamente, se agora a gente vai saber se alguém vai ser condenado ou não. A Bíblia diz que nós não entramos em juízo, nós passamos da morte para a vida. Nós não vamos chegar nessa condição de réu, entende? O réu chega para saber, e agora, o que acontece? Nós já fomos declarados justos por Deus, mas nós passaremos pelo julgamento, no sentido do julgamento do galardão das obras, daquilo que nós fizemos, estaremos diante do julgamento para receber, vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino dos céus. E é um momento onde a autoridade de Jesus vai ser demonstrada. Todo olho verá nesse sentido. Ele está dando destinos para os condenados, que hoje a gente não sabe quem foi. A gente diz, fulano, não tem? A gente não sabe quem foi para o inferno. Lá é público e notório. Mas não é um julgamento onde vai chegar, será que eu posso ser absolvido, né? Como é que ficou? Não. Aqueles que estão em Cristo, aliás, quem é o juiz? Só para a gente lembrar bem do que ele está até colocando. Quem é o juiz aqui? Quem é o juiz? Quem vai julgar? É Deus, mas Deus sempre acerta. Qual das pessoas da Trindade? Jesus Cristo. Jesus, percebe? Deus Pai deu a Deus Filho, deu a Jesus agora encarnado essa missão de julgar. E esse juiz é o quê? Nosso agora, do povo de Deus. Ele foi o nosso mediador. Ele foi o nosso advogado. Percebe? Esse juiz não é alguém que não se envolveu na nossa causa. Ele exatamente nos libertou para que nós pudéssemos chegar nesse juízo. Quem está lá é aquele que intercedeu por nós a vida toda. E agora ele é o juiz que julga aquelas pessoas pelos quais ele não morreu por elas. E esses são lançados no lago de fogo eterno. E os anjos também. Os anjos também. Percebe agora, tipo assim, Satanás, por exemplo, ele tem chance de arrependimento? Não. É exatamente esse governo absoluto lançando no lago de fogo para todo sempre. E aliás a Bíblia vai dizer, quando ele condena os descrentes, vai dizer, lançar no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. É um lugar que foi preparado para por causa da queda de Satanás. E os homens que não creram em Cristo estarão nesse mesmo lugar. Então anjos também serão julgados dentro dessa visão. Pastor, com relação ao mediador, se desde o início do cristianismo está se explicando quem é o mediador, que é Jesus, aonde que aconteceu, assim, no meio da história do cristianismo, da igreja, esses submediadores também, né? Sim. Mesmo que depois teve o protestantismo, que a gente teve para apartar isso, né? Mas esses submediadores de Deus, como é que surgiu isso na história do cristianismo, nas primeiras igrejas? Sim. Oficialmente eles vão tentar dizer que só existe um mediador. Eles vão ainda tentar afirmar isso. Embora você vai ver claramente a figura de vários mediadores. O cristianismo, ele na época de Cristo, e desde sempre, foi perseguido. Muito perseguido. Em 300 e alguma coisa, 313, se não me falha a memória, próximo do ano 300, um imperador chamado Constantino, que era o imperador de Roma, percebendo que diversas tentativas foram feitas para poder diminuir esse grupo do cristianismo, mas à medida que Roma perseguia, mais os cristãos cresciam, ao ponto de Tertuliano usar uma metáfora dizendo que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Então a igreja era perseguida, não podia reunir como a gente está aqui, em lugar aberto. Eles reuniam muitos em escatatumbas e tudo mais. Então Constantino, um político, está diante de uma ruína do Império Romano, que já vem andando mal das pernas há um bom tempo. Ele percebe que ele pode tentar ter uma força unificadora do seu império. E aí Constantino então declara que se converteu. Antes de uma batalha, ele diz que viu uma cruz e dizendo, com esse símbolo vencerás. Dentro dos próprios exércitos de Constantino já tinha diversos cristãos convertidos. Então foi uma declaração de conversão. Pastor, Constantino converteu ou não? Eu não vou ser juiz dele. Deixar para Deus julgar. Era um político, então conversão de político na época eleitoral sempre é complicado. Sempre é complicado.
E Constantino fez uso da religião. Algumas coisas Constantino vai fazer. Ele vai dar como benefício aos cristãos, por exemplo, poder construir templos. Não só poder. Pensa, agora o imperador se diz cristão. E nós somos muito bobo. Quando alguém da sociedade se converte, a gente gosta, fulano se converteu. Agora parece que ficou mais importante a igreja, né? Depois que fulano se converteu. A igreja sempre foi importante. Muita gente passou a aderir à igreja, afinal de contas é a igreja do imperador. Depois de Constantino, Teodósio vai fazer um decreto oficializando a religião de Roma, agora é o cristianismo. E aí então todo o império é cristão, declarado. Só que existiam vários paganismos, as religiões falsas aí no meio, que eram antes as predominantes. Adoração, por exemplo, a deusas da Diana dos Efésios, lembra aquelas deusas tudo? Durante um tempo que o cristianismo foi perseguido, muitos morreram por causa da sua fé. Com essa nova vertente do império, o império começou a homenagear muitos desses que morreram. Aí faz imagens e homenagem. Até aí em si não é nada errado homenagear pessoas. É bíblico, a gente deve honrar aqueles que fizeram coisas. Só que essa homenagem, para aqueles que entram paganizados na igreja, eles só transferem os seus ídolos. Entende? Estão acostumados a ter os seus panteão de deuses. E agora ele tem os deuses aqui. É Pedro, é João, é não sei mais quem. Como no paganismo o feminismo era muito forte, sacerdotisa e deuses feminina, sempre você vai ver no paganismo essa vertente do feminismo. Você vai ver isso acontecendo dentro da igreja, elevando a pessoa de Maria a um posto que nunca foi dela. Ela vai se tornar comediadora, ela vai se tornar aquela que vai a mãe de Deus para fazer diversas coisas. E aí transfere-se a ela muitos dos títulos que ela dá da Diana e tudo mais. Então a porta não foi a porta da conversão, foi a porta da adesão. Isso é muito perigoso. Pessoas entram para a igreja, e até hoje entram pessoas para a igreja, que bom que entram. Mas a gente não quer uma igreja cheia, simplesmente. Tomara que tenhamos uma igreja cheia. A gente quer pessoas convertidas. Do que adianta encher de pessoas não convertidas? Então isso que acontecia, as pessoas estavam agora, eu sou cristão, mas só mudou os símbolos das suas religiões, os significados. Isso acontece hoje, Valdirene, nessas megas igrejas. Universal, por exemplo. O que ela fez para crescer de uma forma grande no país? Ele fez uma análise do passado. Quem é o povo brasileiro? É um povo formado por uma cultura indígena, da pagelança indígena, é um povo que tem a cultura afro, é um povo do catolicismo, e começou a fazer uma religião que mescla essas coisas todas. Então você vai ver as mesmas coisas agora com outros nomes. Então tem a fitinha da fé, entende? Você vai dando coisas. Tem o sal grosso, em vez da água benta, tem a água orada. Então vou orar na água e tal. São os mesmos símbolos. Aí a pessoa muda de religião, mas não muda as suas crenças, ela só muda os elementos em que ela está depositando a crença. Ela continua crendo a mesma coisa, só mudou os nomes. Então isso aconteceu muito nesse progresso do declínio da igreja. Daí veio muito dessas questões. Naturalmente que teria várias coisas, né, para mim falar. Eu fiz uma síntese aqui de uma questão histórica, mas isso você encontra muito, muito envolvido. Mais alguma dúvida? Ok, rapidinho, irmãos. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que? Uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança eterna no reino dos céus. Perceba que algumas vezes você viu a palavra eterno Espírito, Espírito Santo, relacionado com aquilo que Jesus fez. Perfeita obediência, eterno Espírito. Há uma relação do Espírito Santo na pessoa de Jesus, que é extremamente rica para nós
E nós iremos ver isso mais adiante, tá? Essa relação. Ainda que a obra da redenção não fora realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, então a obra de Jesus não aconteceu antes da sua morte. Contudo, vamos ler? A eficácia, os benefícios dela, tipos, sacrifícios pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele mesmo ontem, hoje e para sempre. A redenção só vai acontecer quando ele se encarna. Os benefícios da encarnação, os benefícios da redenção, está desde a queda do ser humano sendo transmitido àqueles que creram, através das promessas, tipos e sacrifícios. Aquilo que a gente viu, como que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas? Pela morte de Jesus. Ainda não tinha acontecido, mas apontava para lá. Era algo que iria acontecer. E quando aconteceu, então, foi plenamente manifestado aquilo que eles creram. Vamos ler? Cristo na obra. Então Cristo, ele age de acordo com as duas naturezas nessa relação com Deus. Não bastava ser só homem, ele precisava ser Deus. E ele faz coisas de Deus e ele faz coisas de homem nessa mediação da relação. Por fim, Cristo, com toda certeza, isso é, consegue fazendo de maneira e pelos meios mais conformes com sua admirável e inescrutável dispensação. Percebe? O texto está dizendo que Cristo com certeza, ele salva o povo, que ele veio salvar. E ele faz isso através da sua palavra, através do seu Espírito agindo. A palavra nos convence, o Espírito nos faz entender a palavra. E por esse meio, nós somos plenamente salvos por causa do nosso mediador. Qual foi meu objetivo hoje, para você entender o que eu fiz hoje? Olhar todo o capítulo. Eu aprendi isso com o presbítero Cícero. Uma vez eu não pude dar aula, eu acho que eu estava de férias, o presbítero Cícero veio dar uma aula, e ele falou, pastor, eu vou fazer diferente, vou dar uma aula toda e depois você vem com as suas partes. Eu falei, beleza, e foi muito jóia. Então dá uma visão do todo. Então esse foi o meu objetivo. O que a confissão diz? Isso tudo. Tem muita coisa que você não entendeu direito? Beleza, a gente vai estudar isso aos poucos nas próximas aulas, tá bom? Mais umas 2 ou 3 aulas, acredito. Vamos colocar de pé? Deus, nós podemos orar a Ti, porque há um intercessor, alguém que está mediando a nossa relação. E essa pessoa sabe plenamente o que é ser humano. Ele pode apresentar as nossas lutas e sofrimento, porque ele as conheceu, não apenas de ouvir falar, mas ele as vivenciou em seu próprio corpo. Mas ele sabe também plenamente o que é a santidade divina. Ele é divino. E é baseado, Deus, na mediação de Jesus, que nós queremos agradecer a Ti. Agradecer porque o Senhor teve um plano maravilhoso de nos salvar antes de criar o mundo. E o Senhor fez com que isto acontecesse de uma forma que o Teu Filho fosse glorificado. Obrigado porque por toda a eternidade nós iremos dizer que digno é o Cordeiro de receber toda a nossa devoção, porque Ele fez tudo o que nós precisávamos fazer. Abençoe o nosso domingo, ó Deus.
Abençoe que nós possamos encontrar o descanso para a nossa alma, ciente de que o Senhor trabalha em nós e por nós. Abençoe que nós possamos adorá-lo, Senhor, logo mais no culto. E que a nossa adoração possa ser uma adoração voltada e focada na pessoa do nosso mediador, que é Jesus Cristo. Oramos tudo isso no nome dele. Amém.